Olá, nesta unidade iremos abordar a toxicidade idiosincrática. Assim, pretendemos que consigam descrever os diferentes tipos de hepatotoxicidade idiosincrática, assim como perceber os mecanismos envolvidos. A hepatotoxicidade idiosincrática é um tipo de efeito tóxico que corresponde a uma resposta anormal após uma primeira exposição ao xenobiótico. E está normalmente associada a causas genéticas ou ambientais. Sabe-se hoje que este tipo de toxicidade é responsável por cerca de 10% da deficiência hepática aguda, apesar de ocorrer numa proporção muito pequena de exposição, na ordem de 1 para 500 ou 1 para 50 mil indivíduos. A hepatotoxicidade idiosincrática pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo alérgico ou então do tipo não alérgico. Vamos abordar um mecanismo possível para a toxicidade do tipo alérgico. O xenobiótico poderá ser bioativado a um metabolito reativo, sendo que este metabolito tem capacidade para se ligar diretamente a proteínas, formando aductos e dando origem àquilo que se designa por apetenos. Estes apetenos têm a capacidade de estimular linfócitos, como os linfócitos T e os linfócitos B, que, por si, dão origem à resposta alérgica com efeitos hepatotóxicos. Todo este processo pode ser potenciado ou co-estimulado por citocinas que resultem quer das lesões que ocorrem por ligações covalentes entre o nosso xenobiótico e as proteínas, que levam à origem da formação destas citocinas, quer por processos inflamatórios que estejam a ocorrer de forma paralela, muitas vezes resultantes quer de bactérias, quer de vírus. Temos então que o tipo alérgico passa sempre a formação de apetenos com uma célula apresentadora de antigénios que vai dar origem à ativação dos linfócitos. Temos vários exemplos de xenobióticos que podem produzir este tipo de efeito. Temos lesões hepatocelulares resultantes do tipo alérgico, ou hepatotoxicidade idiosincrática do tipo alérgico, que estão associados a grupos de fármacos como analgésicos, antihipertensivos, anestésicos, antibióticos, anticonvulsivantes ou compostos utilizados no tratamento da tireoide ou da gota. Também temos outro tipo de lesões, a nível colestático, que estão associados a fármacos como, por exemplo, a fenotiazina, ou antidepressivos tricíclicos, ou ainda a angiotensina ou a antibióticos. Vamos agora abordar a hepatotoxicidade idiosincrática do tipo não alérgico. Vamos usar para isso um exemplo que é o do paracetamol. Como já referido, o paracetamol pode ser bioativado pelo citocromo P450 a um metabolito tóxico denominado NAPQI. O NAPQI, que é o N-acetil-para-benzoquinonimina, tem a capacidade de se ligar a proteínas por ligações covalentes ou também, num processo relacionado com a potenciação do stress oxidativo, temos o esgotamento da glutationa por ligação ao metabolito. Tudo isto dá origem a lesões e a stress celular. Este mesmo processo pode ativar uma resposta imunitária inata. E esta resposta pode ser no sentido protetor, em que há um conjunto de sinalizações que vai tentar reparar a lesão e, com isso, finalizar o processo, ou então poderá ocorrer mesmo uma resposta prejudicial por ativação de fatores como o TNF ou o FAS, que vão não só induzir um processo inflamatório, como ainda agravar as lesões e o stress intracelular e, com isso, levar a uma lesão hepática grave. Obrigado pela vossa atenção.